equações, professor Walter Almeida de matemática, nessa pandemia estivemos com as aulas para o 9º ano. Hoje nós vamos começar falando sobre equação do 2º grau, olhando para lá para procurar o que era, né? Equação do 2º grau, ok? Na verdade, a gente não vai ver ela de forma muito profunda, de forma rápida, só para dar aquela relembrada, beleza? É um conteúdo que vocês vão precisar logo no primeiro bimestre. Provavelmente entra em conjunto, uma revisão básica, conjunto. Logo em seguida, já vai estar apertando vocês. Então, vamos a isso? Bom, equação do 2º grau, ou quadrática. É toda equação onde o expoente da letra maior seja 2. Tudo bem? Bom, vamos lembrar de delta, x1 e x2. Porém, nós ainda temos aqui, que não é, mas chamam de Bhaskara, não é isso? Bom, nós temos ainda equação na forma incompleta, ou seja, quando não tiver o termo central, x expoente 1, ou quando nós não tivermos o termo independente. Então, só anotadinho aqui para vocês se lembrarem rapidamente. Vamos pensar na aplicação. Nós temos a seguinte equação: x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Primeira coisa que eu tenho que fazer, perceber se ela realmente é do 2º grau. Professor, quer dizer que pode ter equação com x2 e não ser do 2º grau? Sim, ela só é do 2º grau se depois que você reduzir todos os termos semelhantes, aí você tiver apenas um termo de equação de expoente 2. Tudo bem? Nesse caso, como já tem só um exemplar de cada termo, então podemos garantir que seja do 2º grau. Então, por comum, pelo método mais convencional, nós separamos os coeficientes, A vale 1, B vale menos 5 e o C vale 6. Buscamos delta, que é B ao quadrado, menos 4, que multiplica o A e multiplica o C. Bom, na multiplicação 1 é elemento neutro, 1 positivo, então eu posso recolher. Número negativo elevado a expoente par, resultado positivo, 5 ao quadrado, 25. E 4 vezes 6 dá 24. Então, meu delta aqui nesse exemplo vale 1. Tranquilo? Bom, depois de feito o delta, eu vou procurar o x. Menos o valor de b, então menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, que nesse exemplo ficou 1. Tudo isso sobre 2 vezes o valor do a, que aqui nesse exemplo é 1. Bom, menos por menos dá mais. Para fazer o primeiro x, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar o valor de menos, tudo bem? Raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes 1 são 2. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, são 2. Se eu quiser calcular o meu segundo x, eu vou menos por menos dá mais, então fica 5. Se eu usei o menos para calcular o x1, eu vou usar o sinal de mais para calcular o x2. Então, mais a raiz quadrada do 1 é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Então, aqui eu calculei o zero dessa equação, o primeiro e o segundo valor dessa equação, na verdade, e vou pensar por outro caminho. Nós anotamos aqui, fizemos por esse. Seria possível fazer por esse? Tem que ser. Some produto, vou fazer aqui. Então, observa bem, pensando nessa equação, eu vou trazendo aqui para baixo. Então, eu tenho que pensar o seguinte, a minha resposta serão 2 números que somados deu o inverso de B sobre A. Então, se é menos 5, é mais 5, dividido por 1. Só que esses números, essa mesma resposta, se eu multiplicar elas, tem que ser o valor de C dividido por A, 6 dividido por 1. Então, olha só, pensando na primeira possibilidade, quais os números que se eu somar me dá 5? Quais os números que eu multiplicar me dá 6? Então, primeiro que eu vou pensar aqui, vou pensar no menos 1 e para dar 5, eu teria que ter 6. Menos 1 mais 6 dá 5. Bom, resolve essa primeira. Vamos pensar em outros pares? Se eu pensar no 0. 0, que número que eu tenho que colocar aqui para ter 5? O 5. Nada mais 5, 5.
Se eu colocar aqui 1, 1 mais 4, eu vou ter 5, então eu tenho que usar o 4. Se eu colocar o 2, 2 mais 3, 5. Então eu vou pensar em pares de número que quando eu junto ou somo, me chega a 5. 3 e 2, 4 e 1, 5 e 0. Posso ter muito mais, posso ter, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Dentro desses pares, isso aqui também dá certo? Se eu multiplicar o primeiro pelo segundo, eu acho 6. Vamos pensar? Menos 1 vezes 6 dá menos 6, que não é 6 positivo. Então, já sei que esse primeiro aqui está descartado. Nada vezes 5 também não dá 6, ok? Já está descartado. 1 vezes 4 não é 6. 2 vezes 3 é 6 positivo. Já tem uma tendência. 3 vezes 2 também é 6. Não é isso? Mas você concorda comigo que somar 2 mais 3 ou 3 mais 2 é a mesma coisa? Bom, 4 vezes 1, 4 e 5 vezes nada, nada. Então perceba que os meus números só podem ser 2 e 3, tudo bem? Então aqui a minha resposta, minha primeira resposta 2 e minha segunda resposta 3. Tranquilo? Então resolvemos as mesmas questões por dois caminhos diferentes. Então vamos lá. No meu segundo exemplo, eu tenho uma equação da forma incompleta, quer ver? Eu só tenho dois termos. Eu me lembro que na forma original eu preciso ter 3 termos na forma completa. Eu já sei que está faltando um. Porém, aqui eu posso pensar na operação inversa, ok? Bom, 3x ao quadrado. O que está positivo eu vou jogar para o outro lado. Aliás, o que está negativo eu jogo para o outro lado positivo. O 3 está multiplicando o x, então eu vou passá-lo dividindo. 27 dividido por 3 são 9. Para que eu possa encontrar o valor do x ao quadrado, se eu tenho uma potência, eu jogo ela para o outro lado fazendo a operação inversa. Porém, eu preciso ter um cuidado de me lembrar que sempre serão duas possibilidades, uma positiva e uma negativa, tudo bem? Então, raiz quadrada do 9. Isso quer dizer que 1x, raiz quadrada do 9 é 3. Então, menos 3. O outro eu vou usar o mais. Raiz quadrada de 9, 3. Então, aqui eu tenho os dois números que fazem essa equação ser verdadeira, tudo bem? Quando eu falo fazem ser verdadeira, significa colocar esse valor no lugar do x, resolver e realmente encontrar o zero. Tudo bem? Bom, essa é do tipo b igual a zero, ou seja, da forma incompleta, e essa é do tipo c igual a zero. Já sei que ela só tem dois termos, o que falta nela é o número sem letra, o termo independente, tudo bem? Por isso que eu falei que C vale zero. Bom, nesse caminho aqui, eu vou pensar no que é fator comum. O que existe aqui, que também existe aqui. Eu sei que o 5 e o 25 são múltiplos de 5. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu também tenho x. Perfeito? Então eu vou dividir. 5 divide por 5 dá 1. Como está multiplicando a letra, eu não preciso representar. X ao quadrado dividido por x. Quando você divide letras idênticas, você só subtrai expoente. O de cima menos o de baixo. 2 menos 1, 1. Ok? Mais divide por mais dá mais. 25 divide por 5 são 5. X dividido por x dá 1. Então, eu iria anotar vezes 1. Como 5 vezes 1 é 5, eu já posso parar por aqui. Ok? Bom, então eu fatorei e coloquei o termo comum. Para que eu possa ter as duas soluções, olha que interessante. Eu vou pegar esse primeiro valor e vou igualar a zero, ok? Então, 5x é igual a zero. Qual o número que multiplicado por 5 dá zero? Só existe um possível. O próprio zero, ok? Ou você também pode pensar assim. Nada dividido por 5, nada. Bom, como eu trabalho com a equação do segundo grau, eu sei que eu posso ter até dois valores como resposta. Obtive o primeiro, eu vou pensar no segundo. O meu segundo é tudo que está dentro do parêntese, também igualado a zero. Então eu tenho x mais 5, que é igual a zero. O que está positivo vai negativo, então x vale menos 5
E esse é o segundo valor de x, é o valor que faz ele ser verdade. Bom, revisamos algumas técnicas, tudo superficial, né? Muito superficial, ok? Mas é uma questão de você se lembrar e manter isso fresco. Como eu disse para vocês, logo no comecinho do ensino fundamental você vai precisar desse conhecimento. Agora vamos estudar um pouquinho de equação biquadrada. A gente se vê por lá, ok?